Hoje eu converso com um dos fundadores do movimento negro brasileiro da década de 70. Ele participou da criação das principais entidades negras da época, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, e o Movimento Negro Unificado, o MNU. Eu tenho o prazer de receber Iedo Ferreira. Iedo, muito obrigado por ter vindo, um prazer enorme receber você aqui. E a tua militância começa no partido político, no Partido Comunista, é isso? Exato. Começa praticamente, não vamos dizer assim que seja no Partido Comunista, começa na luta do Petróleo é Nosso, que era um movimento que vinha da década de 40. E, incorporando aquele movimento, depois eu entrando para o Serviço Público Federal, que era o Telecom Nacional, e lá então eu vou travar conhecimento com o pessoal comunista, né? Como é que você entrou nessa coisa da militância negra? O que acontece é o seguinte, quando chegou em 64, houve o golpe militar. Então, com o golpe militar, eu era do Telecom Nacional. Então, eles me baniram para Chapecó, depois me baniram para Pato Branco, e depois eu consegui regressar para o Rio de Janeiro, e eu praticamente, quando a gente é desligado, ele praticamente fica sem fazer coisa nenhuma. Então, não tinha nada para fazer, então eu vi duas coisas. Primeiro, já que não estou fazendo nada, eu vou estudar. Aí eu fui estudar para poder entrar para o UFRJ e tal. Você foi estudar matemática? Eu fui estudar matemática. Aí eu vou travar conhecimento com alguns negros que falavam sobre... Mas foi na universidade que você teve esse contato com a questão racial? Primeiro, diretamente, foi em 68, quando o Zósimo e outros atores, Bobô, e outros atores fizeram ali no Largo do Boticário, quer dizer, eles fizeram a apresentação em memória do sargento de milícia. E eu estava fazendo o vestibular. Então, o companheiro que estava estudando comigo falou, pô, vamos lá assistir e tal. Eu fui lá assistir, aí eu não entendi nada, aquela negrada ali, eram 4 brancos carregando um negro na liteira lá em cima e tal. Eu falei, pô, que negócio é esse e tal? E olha que eu já estava com 30 e poucos anos, né? Mas fiquei naquele negócio, mas sempre ficou batendo na minha cabeça. Eu continuei estudando. Aí eu vou encontrar depois, aqui no Ministério do Trabalho, outras pessoas na biblioteca que também estavam estudando para o vestibular. Então, quer dizer, um número de negros também, todo mundo sensibilizado pela luta dos direitos civis norte-americanos, que foi da década de 60. Aí eu entro para a universidade, logo no início de 70, e lá na universidade eu vou trabalhar conhecimento com outro grupo de negros. Então, esses grupos de negros, tal, a gente vai se reunir e depois vamos ter a oportunidade de encontrar também outros grupos no Centro de Estudo Afroasiático. E ali a gente faz aquela... Ou seja, você foi mordido pela questão e aí não parou mais, né? Aí, não parei mais, daí direto. Então, tem um vídeo aqui, queria assistir com você, para depois a gente comentar sobre isso. A diferença que houve entre a nossa época e a sua época é que na nossa época nós sentíamos o preconceito aberto. Nós passávamos no barbeiro, o barbeiro dizia, não, aqui não cortamos cabelo de preto. Não tinha essa coisa como ele diz, hoje os fregueses aqui não querem. Não, nós dizia logo, não cortamos de preto e acabou. E preto lá no restaurante, escuta, vocês vão comer lá na Baixada, porque aqui o patrão não quer preto. Era assim aberto. Porque quando chamavam o indivíduo de negro, geralmente era num termo pejorativo. Através da Frente Negra, eu comecei a ter consciência, inclusive de ser negro, de me posicionar como negro. Então, para mim, a Frente Negra foi uma escola. De tal maneira que eu não ia a baile, não ia a cinema, de casa para o trabalho e do trabalho para a Frente Negra. Minha vida era na Frente Negra. Incorporei a Frente Negra nas minhas ideias, no meu modo de vida.
Achava que é uma escola, aprendi demais na Frente Negra. Intelectuais tinham medo de se misturar com a Frente Negra e que a Frente Negra pudesse macular os seus títulos, né? É muito comum você encontrar gente, intelectual, professores e advogados negros da época que não queria saber nada, com os não queria saber nada da Frente Negra porque simplesmente achava que se misturar os seus títulos com a negrada não estava bem. E os brancos, idem. Houve caso, por exemplo, já não foi com a Frente Negra, mas foi com, se não me engano, com o Correia Leite, que foi pedir uma ajuda para os brancos, para um branco amigo dele, uma ajuda para o jornal, lá em Alvorada. O branco deu 10 mil reais para ele e pediu que ele não aparecesse mais, que ele não estava para se meter nesse movimento que podia trazer problema racial para o Brasil. Guido, você que estava fazendo essa entrevista aí, Eu mesmo estava fazendo. e você me trouxe aqui que ele citou ali Clarim da Alvorada. Alvorada. Você guarda aqui Isso. um exemplar desse jornal que, na verdade, a Frente Negra foi um movimento que foi um divisor de água para toda uma época, né? Começou como uma instituição, depois virou partido político. A tua opinião, o que representou exatamente a Frente Negra para o Brasil? Esse momento, né? Esse momento que o Brasil viveu, esse momento de organização, isso na década de 30, né? 1931. Qual a importância disso? O que isso representou? Olha, o que a Frente Negra representou, aliás, foi que, pela primeira vez, depois da abolição, a questão racial foi levantada. Pela primeira vez. Existia entidade, mas não da forma como a Frente Negra levantou. É bom a gente lembrar também que, no período escravagista, houve movimento negro, né? Existia o movimento negro, teve as revoltas e tal, porque as pessoas acreditam que os negros foram passivos, né? E que se chegou uma princesa lá um dia e os libertou. Não foi bem assim, né? Então, só para a gente registrar isso, mas pode continuar. Porque tem que fazer distinção de duas coisas que eu tenho colocado muito. O período da escravidão, hoje nós definimos como os crimes da história, que são os crimes praticados na escravidão. O período pós-abolição são dos crimes de ódio, que é o racismo, discriminação racial, que o Henrique Cunha levantou ali, é outro período. Então, nesse período do crime de ódio, então a Frente Negra levanta a questão racial. Como que ela levanta a questão racial? Na sua forma de organização e num dado importante, que foi colocar o título de negro, se assumir como negro. Que ninguém se assumia como negro. Mas é aí que houve essa ressignificação do termo negro, foi exatamente nessa época? Nessa época, porque a Frente Negra, você vê o seguinte, o que acontece? Ele se assume como negro, coloca... Que era um termo extremamente pejorativo. Isso, né? Coloca como negro as suas entidades, quer dizer, Frente Negra, Legião Negra, Centro Negro de Cultura e Social, fundado pelo Correia Leite. Então, era o início da construção de uma identidade individual negra. E isso a Frente Negra fez. Que nós, 40, 50 anos, 60 anos, hoje, estamos dando continuidade, como nos assumindo como negro. Não temos a identidade coletiva, que é de povo negro, mas temos a identidade individual de negro. O que falta é construir essa identidade coletiva de povo negro. Agora, é uma coisa que me chama a atenção, que ele relata aqui nesse vídeo, que naquela época, naquele momento, né, o ódio
era muito presente, né? A coisa não era velada, né? Então, você não pode entrar aqui porque você é negro, você não pode isso porque você é negro. Isso você acredita que foi fundamental para que esses negros se organizassem? As pessoas, esse é um problema, essa é uma questão da qual eu estou até escrevendo, mostrando o seguinte. Embora as pessoas não saibam, pelo menos não façam a vinculação, quando a Revolução de 30 ela chegou, ela baixa o seu primeiro decreto. Esse decreto é importantíssimo, que foi o decreto que as pessoas conhecem, chamada Lei dos 2/3. Esse decreto, o que é que ele dizia? Proibição da imigração subvencionada e organização do trabalho. O que é que esse decreto também dizia? 2/3, todas as empresas, seja ela pública ou privada, tem que ter nos seus quadros 2/3 de brasileiro nato. Só que o brasileiro nato, naquele momento, era negro. Entendeu? Então, o que tinha sido negado em favor do imigrante pela elite republicana, ali naquele momento estava sendo revisto. E o negro viu o seguinte: agora eu tenho a oportunidade de entrar, pelo menos, no mercado de trabalho. Com isso, por conta disso, aliás, ele entra no mercado de trabalho. E quando ele procura entrar no mercado de trabalho, ele vai encontrar Ele vai esbarrar com o racismo. Vai esbarrar com o racismo. Com o ódio. Quem fica contra a lei? Fica contra a lei. Os imigrantes, evidentemente, proibição da imigração subvencionada, os sindicatos de trabalhadores, porque eles eram dirigidos por filhos de imigrante, e o Partido Comunista ficou contra. Quem ficou a favor? Os intelectuais de São Paulo, que viviam em São Paulo, intelectuais, entre eles Miguel Reale, D. Helder Câmara, que eles diziam que o negro tinha que ser integralizado, sim, na sociedade. O negro tinha que ser integrado na sociedade. Então, nesse momento, naquele borburinho todo da Revolução, você vê a Frente Negra levantando a questão racial e os intelectuais, não é isso? Levantando uma questão que poucas pessoas levam em conta, a questão nacional, porque eles diziam que o negro tem que ser integrado na sociedade porque ele está fora, ele e o indígena. Então, daí vai surgir, porque as pessoas sabem disso também, integração ou integralismo. Edu, a gente vai falar isso daqui. A gente vai continuar esse papo, que está bastante interessante no próximo bloco. Eu vou ter que ir para o intervalo, mas já já eu estou de volta.